E o Senhor determinava que fizesse um grande clamor por Jair Messias Bolsonaro. Na brecha por ele, assim como todos os seus seguidores, vão orar por ele. E digam que eu, Senhor, mandei dizer que o estado de saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro é até o dia 21 de setembro de 2025. Porque todos os acontecimentos, não só no Brasil, mas em todo o universo, que se dará até o dia 21 de setembro de 2025, tudo tem a ver com a data dia 23 e 24 de setembro. 23 e 24 de setembro ficará na história mundialmente falando. A data 23 e 24 de setembro de 2025 ficará na história mundialmente falando. Se prepare no universo, porque dias virão depois que se dará um arrebatamento da vida. Na live, o pastor Ronaldo Rolim veio uma forte revelação a partir do dia 21, 22, 23 ficará. Ronaldo, você vai ser conduzido em espírito em algumas nações e eu te mostrarei fatos decisivos mediante a gravidade de tudo o que eu vou lhe dizer. Não tenha medo, eu tenho medo de altura. Não tenha medo, você vai ver algumas coisas. Mas antes de eu lhe mostrar, eu vou mostrar a pessoa de Jair Messias Bolsonaro. Vou fazer uma retrospectiva dos anjos que vieram ao território nacional brasileiro para fazer uma missão. E você, por 3 vezes, você disse a missão que era para ter sido conduzida, que aqueles anjos vieram fazer. Porque ele estava correndo perigo naquela época, como também hoje, através da sua saúde. E os 3 anjos não obteram êxito naquilo que vieram fazer. E você proclamou em sua live dezenas e dezenas de vezes, e pode ter certeza que o recado chegou até o mesmo através de muitas pessoas que tentaram avisar, centenas e milhares de pessoas tentaram avisar. E aí também não foi desta vez. E aí eu vi aquilo como se fosse uma retrospectiva. E o Senhor determinava que fizesse um grande clamor por Jair Messias Bolsonaro. E aí, preste bem atenção, porque eu vou voltar a falar dele no final, que essa é a parte mais delicada, e eu quero que você fique aí sem sair. Se possível, deixa o teu like, que é a tua curtida, para que o YouTube possa notificar outras pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo. O maior número de pessoas hoje, online, agora conosco, é necessário. Gravem essa live. Eu fui aos Estados Unidos na visão. E eu via, quando Deus me determinava aqui, através de uma live, sobre o dia 21 de setembro de 2025. E Deus disse, presta atenção a todo acontecimento, não só no Brasil, e peça para os seus seguidores e todas as pessoas que vão assistir depois, não só no Brasil, mas os acontecimentos mundialmente falando, que se dará até o dia 21 de setembro de 2025. Porque todos os acontecimentos, não só no Brasil, mas em todo o universo, que se dará até o dia 21 de setembro de 2025, tudo tem a ver com a data dia 23 e 24 de setembro. Tudo tem a ver com a data 23 e 24 de setembro. E o Senhor dizia, Reginaldo, a data 23 e 24 de setembro ficará na história mundialmente falando. A data 23 e 24 de setembro de 2025 ficará na história mundialmente falando. E aí eu vi aquilo e eu perguntava, eu posso perguntar? E o Senhor dizia, pode. E eu perguntava, o que significa a data 23 e 24 de setembro? E o Senhor disse, é uma nova história mundialmente falando. Assim como foi dito quando você se levantou da sua cama para o toalete na madrugada, e que eu disse que a diplomacia, em novembro e dezembro de 2024, iria ser rasgada. O interessante é que eu estava vendo ali, estava mostrando a retrospectiva do que passou, mas eu também estava vendo aquilo que ainda ia acontecer. Então, novembro e dezembro de 2024, era a diplomacia, Reginaldo, a diplomacia brasileira, a diplomacia mundial vai ser rasgada. Hoje, 9 meses depois daquele dia, novembro e dezembro de 2024, onde todos vocês assistirem, sabem que é verdade, a diplomacia mundialmente não existe. Aí o Senhor me levava no dia 23 e 24 de setembro de 2025, e o Senhor dizia, assim como eu disse que a diplomacia mundial iria ser rasgada nesta data, eu continuarei perante os olhos de todo o universo, perante os olhos de todo o mundo, eu continuarei rasgando a diplomacia mundial. E nunca houve algo desse na história mundial. 23 e 24 de setembro de 2025. Será o dia que, através de todo o olho nu, eu rasgarei a diplomacia
internacional. Eu irei rasgar perante todos os olhos nus a diplomacia internacional. Todos os olhos irão ver e todos os ouvidos irão ouvir. Eu, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, rasgando a diplomacia internacional, dia 23 e dia 24 de setembro de 2025. Eu via Donald Trump sentado em uma cadeira de honra. E nesse exato momento, a palavra chegava ao presidente dos Estados Unidos. Eu vi o coração dele, eu via a mente dele, eu vi a parte do tórax dele, e estava blindada o coração, e a parte do tórax de Donald Trump estava blindada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu via na mão dele um globo, como um globo terrestre. Na mão direita dele eu via um globo, como um globo terrestre. Eu estou falando do presidente dos Estados Unidos da América. Eu vi na mão dele um globo, como um globo aqueles globos mundial sobre a mão dele. E ali o Senhor dizia: passa aqui sobre a mão desse homem todas as nações do universo. Todas as nações do universo passa pela mão deste homem, o presidente dos Estados Unidos da América. E aí eu vi o nome Apocalipse, e o Senhor daria a ele a autoridade sobre todas as nações para lutar as suas guerras. E o Senhor dizia: diga às nações, Reginaldo, que ele irá vencer todas as guerras. Todas as guerras ele irá vencer. Todas as guerras que ele adentrar, ele vai vencer. E todos aqueles que se meterem ou tentarem interferir ou não acreditar no poderio desse homem, e que eu coloquei, pode até parecer teoria da conspiração, mas não é. Foi um arrebatamento de espírito que o Senhor me deu no dia 17 de setembro de 2025. 17 para 18 de setembro de 2025. A hora agora são 21h30. 18 de setembro de 2025, 21h30. E o Senhor diz: todos os reis, líderes, presidentes, ditadores que ousarem pagar para ver, irão ver um apocalipse acontecer ainda este ano. Ainda este ano um apocalipse irá acontecer. E todas as guerras que ele empleitar, ele será vencedor. Alguns irão apostar que não irá acontecer. Esses irão se arrepender de morte. Eles irão se arrepender de morte. Alguns, ele irão tentar fazer acordo com ele, e ele fará um acordo pacífico. Outros, será uma questão de honra, não haverá acordo. Não haverá acordo, principalmente com países ditadores. Não haverá acordo. E vi na mão esquerda desse homem. Vi na mão esquerda desse homem morte. Eu vi a palavra morte na mão esquerda, não morte dele. Eu vi na mão esquerda a palavra morte. E o Senhor dizia: haverá mortes através da mão deste homem. Haverá morte através da mão desse homem, da assinatura de um decreto, de uma caneta desse homem, haverá morte. Você está entendendo tudo que eu estou dizendo aí pelo Espírito Santo de Deus? Haverá morte através da mão deste homem. E todos aqueles que pagarem para ver, ou achar que não vai acontecer, será o fim definitivo, irão chorar lágrimas de morte, posso dizer sangue, mas não irá ter jeito. E o dia 23 e 24 de setembro de 2025 será algo num reino espiritual tão grande, e o universo passará o universo irá passar por uma metamorfose. O universo irá passar por uma metamorfose. Mortes, mortes e mortes saindo da mão esquerda do homem. Porque na mão direita eu vi o globo terrestre, representando todos os países, mundialmente falando. Todos os países. E as nações, eu não falo só de Brasil, as nações, até agora eu não falei de Brasil, as nações irão conhecer o poderio do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores através do seu poder sobre a vida desse presidente americano por nome Donald Trump. Ele irá fazer acordo com quem quer fazer acordo, mas aqueles que entrar em guerra com ele, eu falo de guerra, eles irão vencer a guerra
Uns irão pedir arrego, irão ter conforme a vontade de Donald Trump. Outros irão pagar, irão se arrepender do dia que nasceram, porque não terá mais jeito. O castigo, né, ou a correção através desse homem será gigante e será sem misericórdia. Será sem misericórdia. Então, preste bem atenção. E eu vi Deus bulindo no globo terrestre sobre essas datas, todo esse mês de setembro de 2025. E haverá uma mudança em todos os cantos, nos mares. Vai haver uma mudança nos mares, vai haver uma mudança no céu, vai haver uma mudança na selva, na natureza, vai haver uma mudança em furacões adormecido, porque eu também vi lavras e vi o solo da terra em centenas e centenas ou até milhares de profundidade, podendo bulir nas placas tectônicas. O universo será abolido porque algo espiritual está para acontecer neste mês de setembro de 2025. E ainda eu não tinha chegado em outubro, o final de outubro de 2025. E eu perguntei, Deus, e o final de outubro de 2025? Porque o Senhor disse que eu podia falar, que eu poderia perguntar. E como eu poderia perguntar, eu perguntei. E o final de outubro de 2025? Estou acelerando, mas até o dia 31 de outubro de 2025 está de pé e eu não volto atrás. Só que o que tem que ser considerado nesta sua visão, nesse arrebatamento de espírito, que não era de sentido, foi de espírito, um arrebatamento de espírito que tem que ser considerado nessa visão, é a palavra Apocalipse. E aí eu via pessoas, líderes religiosos espalhados por todo o universo, e muitos por todo o universo, todo tipo de líder religioso, ou que tenha um poder de opinião, falando até que ele era o próprio anticristo, que ele era o anticristo, mas ele não é o anticristo. Ele está com poder na mão, dado por Deus, para mexer no universo e na terra. E ele irá mexer. E tudo que ele fizer, ele irá prosperar. E um anjo forte, mais 2 ou 3 ou 4, 7 vezes forte daquele que eu vi aqui no Brasil. E esse anjo dizia, eu estou aqui. E o Senhor dizia, Reginaldo, este anjo está aí perto de Donald Trump, para garantir que ele termine o mandato dele, para garantir que ele termine o mandato de 4 anos dele e que outro presidente venha, que outros 4 anos venham no mesmo sentido do primeiro mandato dele, com outra pessoa, quem quer que seja, venha para garantir a sustentabilidade e o controle do universo, do globo terrestre, nesse período de 8 anos, que depois disso, o Senhor disse, a ti não cabe saber, eu irei garantir esses 8 anos para que a minha igreja se prepare no universo, porque dias virão depois que se dará um arrebatamento da minha igreja. A ti não cabe saber dia e nem hora, mas os 8 anos eu te mostro. Depois dos 8, eu não conseguia mais ver, porque só foi até ali, e o Senhor dizia, depois daqui, eu lhe mostrarei outras coisas em outras nações, e talvez você já não estará mais aqui no Brasil. Eu já tenho te levado para outro país, nesse inteirinho, nesse final desses 8 anos. E aí eu vou lhe mostrar coisas locais de presidentes, reis e nações, pois eu tenho te levantado como profeta das nações. Esse nome Apocalipse não pode ser esquecido, e você verá pessoas chamando ele de anticristo. Do começo até agora, eu tenho falado de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. São 21h37 minutos, 21h37 minutos nesse exato momento de 18 de setembro de 2025, 18 de setembro de 2025. E aí, quando eu passava pelo globo terrestre, eu via os Estados Unidos e via a Argentina. Os Estados Unidos e via a Argentina e outros países. E aí no centro aparecia a ONU. No centro aparecia o nome ONU, que é a organização, né, das Nações Unidas, não é isso? ONU. Eu vi o nome ONU e o Senhor dizia assim, presta muita atenção que eu rasgarei, assim como eu rasguei a diplomacia brasileira, eu rasgarei de alto a baixo e o universo verá. E tinha o nome ONU muito grande. Será rasgado de alto a baixo algo. Eu vi o nome ONU, mas eu vi Deus rasgando de alto a baixo. Assim como Deus rasgou a diplomacia em novembro, dezembro de 2024, nos sonhos que eu tive. Mas esse foi um arrebatamento de espírito. Não misture as coisas. Eu vi novamente. E a palavra de Deus diz, aquele que se der por avisado e ouvir a voz,
salvará a sua própria vida. E aí continuou. E eu via os órgãos do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu continuei vendo aquelas bolhas, umas bolhas como se tivesse... Não tem como você leva uma queimadura, que fica aquelas bolhas de água, né? Tipo de água, que você tem que furar ela. Você pega uma agulha e você tem que furar ela para ela desmanchar, né? E eu vi algumas bolhas daquela. E o Senhor dizia, preste bem atenção, nesta hora eu sofri bastante. Essa foi a pior hora, porque eu sofri bastante nessa hora. Nessa hora foi a pior hora que me deixou debilitado. Eu não consegui entrar na live de ontem às 22 horas, não consegui, mas eu fiquei com estado de morto. Aí o Senhor me repreendeu e disse, Reginaldo, você é um profeta. Quantas vezes eu não falei nessa nação? Quantas vezes eu não falei nessa nação? Quantas vezes eu não falei nessa nação através de você? Agora, você não cabe se sentir assim como você está sentindo. Porque você é um profeta, você não é uma pessoa normal. Você carrega uma unção e uma presença sobre você que sou eu que lhe mostro.